Bom dia, meus queridos. Padre Fábio Marinho passando aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que essa semana alguns teólogos de internet trouxeram à tona e muitas perguntas vieram para mim na minha caixa aqui do direct, na caixa de entrada, e eu julguei por bem gravar esse vídeo para responder a essas indagações de muitas pessoas que me perguntaram. Como no último domingo a igreja celebrou a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos reunidos na comunidade do cenáculo em Jerusalém, e por uma sagrada tradição, nós geralmente atribuímos a este momento histórico o nascimento da igreja. E muitas pessoas falam: padre, mas o catecismo nos fala que a igreja nasceu quando Jesus morreu no alto da cruz e o soldado furou o peito de Jesus, abriu o lado de Jesus e ali jorrou sangue e água, divindade, humanidade e os sacramentos. A água representa o batismo e o sangue representa a Eucaristia, os sacramentos da iniciação cristã. Então eu decidi gravar esse vídeo para explicar para vocês o duplo nascimento da igreja. Primeiramente, a mística na cruz e histórica no Pentecostes. Aqui nós temos, em primeiro lugar, o fundamento bíblico. Dois momentos de um único mistério. Em primeiro lugar, a igreja no Evangelho de João, conforme nós ouvimos no relato joanino. O lado transpassado, conforme o capítulo 20 de João nos fala. Na teologia joanina, os sinais de Jesus não são apenas milagres, são epifanias, manifestações sagradas sacramentais, epifanias sacramentais. O momento em que o soldado, no jardim do Gólgota, traspassa o lado de Cristo, não é meramente um detalhe narrativo que João usa. Vamos entender o que ele diz no capítulo 19. Que um dos soldados lhe traspassou o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aqui, o Evangelho de João revela uma teologia da geração, ou gestação. Sangue e água são símbolos fundacionais da vida cristã. Batismo e Eucaristia, e, portanto, da própria igreja. João, o evangelista, escreve com olhos de teólogo. O lado aberto de Cristo é o novo paraíso de onde brota a nova Eva, a igreja. Agora voltemos ao livro do Gênesis para compreender essa analogia. Assim como Eva foi formada do lado de Adão, que estava adormecido no jardim do Éden, a igreja nasceu do lado de Cristo, adormecido na cruz, da árvore da cruz, no jardim do Gólgota. E aqui nós vamos entender que o termo grego escrito por João para designar o lado aberto, em grego se diz pleura. E é o mesmo termo que os judeus, quando traduziram o original do hebraico para o grego, usaram para descrever o lado aberto de Adão, de onde Deus formou Eva, a esposa do homem. Capítulo 2 do Gênesis, vocês podem conferir. Isso sugere uma reinterpretação tipológica da criação à luz da redenção cristã. Agora vamos entender a igreja nos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ter então o Pentecostes como a epifania. A palavra epifania do grego é manifestação. E também missão. No capítulo 2. Lucas, que é também o evangelista, escreveu os Atos dos Apóstolos relatando não o momento da concepção da igreja, como João, mas ele narra a sua manifestação visível e o início da missão apostólica da igreja. E ele vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Veja que o autor sagrado dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, evangelista, ele descreve que o Pentecostes como uma reversão da Torre de Babel, que é descrita também no Gênesis. Na Torre de Babel, os homens buscavam a glória própria e foram dispersos porque começaram a falar em línguas diversas e ninguém se entendia. No Pentecostes, agora os homens são unidos, todos em um só anúncio, que nós chamamos na exegese de querigma pascal, conforme o capítulo 2 de Atos. Portanto, no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas nos diz que a igreja, que já nasceu lá na cruz, do lado aberto do Senhor, recebe o fôlego da missão, o sopro, o vento de Deus, que vai enviá-la aos confins do mundo na figura magisterial dos apóstolos. O período patrístico vai nos fazer um consenso simbólico e sacramental de tudo isso. Os padres da igreja. Por exemplo,
São João Crisóstomo, que viveu ali entre o século IV e V, vai dizer que do lado de Cristo, dormindo na cruz, nasceu a igreja, assim como Eva do lado de Adão. O sangue e a água são os sacramentos que geram a igreja. O batismo, representado na água, e a Eucaristia no sangue. Nosso pai Santo Agostinho, no século V, quando ele comentou sobre o Evangelho de João, ele diz que a igreja foi comprada com o sangue de Cristo. Ela nasceu quando Cristo derramou o último suspiro e entregou o Espírito. Santo Agostinho vê a morte de Cristo como entrega do Espírito à igreja nascente. Isso antecipa o Pentecostes. Cristo entrega o Espírito no Calvário e o envia de maneira plena no Pentecostes. Também São Gregório de Nacianzo, no século IV, vai dizer que o Espírito Santo desce em forma de línguas, para mostrar que a missão da igreja é pregar, não dominar, é comunicar e não dividir. Aqui eu chamo a atenção de vocês para aqueles que se dizem membros da igreja, mas que possuem línguas apenas para dividir. Fujam dessas pessoas. O período patrístico da igreja, os padres da igreja, eles concordam que a igreja é concebida no mistério pascal e que é alimentada pelos sacramentos e manifestada no fogo e na palavra missionária do Pentecostes. Portanto, em dois momentos. Já a teologia sacramental e a própria eclesiologia vai nos mostrar que a igreja é o sacramento da salvação. A igreja nasce do sacrifício. E aqui nós vamos recordar o Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium, no número 3, que vai dizer que a igreja tem a sua origem principalmente na total doação de si que Cristo fez por nossa salvação, pré-figurada na instituição da Eucaristia, realizada plenamente no alto da cruz e manifestada no Pentecostes. Portanto, há uma continuidade entre o tríduo pascal, que começa na Quinta-feira Santa, com a missa da Ceia do Senhor e o lava-pés, que passa pela paixão do Senhor na Sexta-feira Santa e que culmina na ressurreição do Senhor no Sábado Santo. E que será, portanto, concluída 50 dias depois, na festa de Pentecostes. A igreja é gerada na Páscoa e ela vai se tornar pública no Pentecostes. Então, do alto da cruz, do lado aberto do Senhor, a igreja nasce, mas ela se torna pública depois que o Espírito Santo é derramado. Como afirma o próprio Catecismo da Igreja Católica, o número 766 do Catecismo diz: assim como Eva foi formada do lado aberto de Adão adormecido, assim também a igreja nasceu do lado aberto de Jesus, adormecido na cruz. E aqui nós vamos entender a Eucaristia e o batismo como fontes dessa igreja. Eu já disse que a água, que representa o batismo, e o sangue, que representa a Eucaristia, são os dois sacramentos fundacionais. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai dizer que os sacramentos que saem do lado aberto de Cristo são as fontes de onde nasce a igreja e o novo povo de Deus. No evento do Pentecostes, a igreja recebe a alma da sua missão. O Espírito Santo é, portanto, o princípio animador da igreja. Ânima, alma, aquilo que dá ânimo para a matéria. Sem o Espírito, a igreja seria uma organização morta, uma estrutura física sem vida. E é o Espírito Santo que vai guiá-la, que vai sustentá-la, santificá-la e vai torná-la missionária. Isso quem escreveu foi o Papa Paulo VI, São Paulo VI. E dentro de uma dimensão pastoral, aplicando isso para as nossas vidas de comunidade, nós devemos nos perguntar o que significa tudo isso para a nossa fé. Se a igreja nasce do lado aberto de Cristo, então ela só é verdadeiramente igreja quando é amor que se entrega, quando se configura ao Cristo crucificado, manso, fiel e obediente até o fim. E aqui é preciso lembrar, não existe igreja sem cruz, assim como não existe fé sem entrega. Se a igreja se manifesta no Pentecostes, então ela só é plenamente ela mesma quando ela é missionária, quando ela é ousada, quando ela é anunciadora do reino de Deus. Uma igreja que não evangeliza, que não se abre ao Espírito Santo, é uma comunidade estagnada. E aqui eu gostaria de lembrar algo fundamental. Uma igreja que não se deixa queimar pelo fogo do Espírito Santo corre o risco de se apagar no gelo da rotina.
Conclusão, meus queridos. Entre o sangue e o fogo, a esposa de Cristo se levanta. A igreja nasce do coração aberto do Senhor. E ela é impelida pelo sopro do Espírito Santo em Pentecostes. Ela está entre o sangue, que a redime, e o fogo, que a impulsiona. Ela é, ao mesmo tempo, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Gerada no sacrifício, enviada na esperança. E essa visão integrada é essencial para nós não cairmos num reducionismo. A igreja não é apenas instituição, nem apenas uma espiritualidade invisível. A igreja é mistério visível e invisível. A igreja é povo de Deus, corpo místico, comunidade fraterna e sacramento universal de salvação. E aqui eu reitero um pedido. Fujam daqueles que semeiam divisão no corpo místico de Cristo. Esses não compreenderam nem a mística, nem a missão da igreja. Que Deus nos abençoe para que a gente possa entender bem a função que cada um de nós deve cumprir como membros de um único corpo, cuja cabeça é Cristo nosso Senhor, cujos membros, apesar de nossas limitações, somos nós. Um beijo.